Meus queridos, diletos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, amém? Estamos de volta com mais uma parte da palavra de Deus no livro de Ruth, onde estamos analisando a história desta grande heroína e a determinação desta mulher em seguir a sua sogra para Belém de Judá. Neste conteúdo, estaremos analisando a colheita de Ruth, isto é, a missão de Ruth. Agora, ambas alojadas em Belém de Judá, pobres, passando por privações sociais, elas então procuram um meio de sobrevivência. E Deus, por sua vez, no controle de todas as coisas, está operando de uma forma oculta na vida dessas mulheres. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 2, versículos de 1 ao 23. Porém, estaremos analisando os versos 1 e 2, onde Ruth inicia-se uma missão na busca de sobrevivência e como que Deus ele ampara como um provedor a vida do seu povo. Ruth, nesse texto, oferece-se para colher a sobra dos grãos dos campos de algum fazendeiro gentil, para que ela e Noemi tenham algo para comer. E assim, conforme nós falamos, sendo abençoada, orientada pela sua sogra, ela parte neste objetivo, nesta missão, nesse propósito. O versículo de número 1 e o versículo de número 2, a Bíblia diz o seguinte: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia à clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Veja que ela não tinha um itinerário exato. Ela ia partir aleatoriamente. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Conforme nós vimos no texto, foi em grande desolação de alma que Noemi voltou para Belém de Judá. Já não era a mulher feliz de outros tempos, quando saiu de Belém com a sua família para Moabe. Ruth também deve ter experimentado a depressão da nostalgia em passar por todos esses declínios sociais e espirituais
em sua vida, que muitas vezes invade o coração do estrangeiro. Imagine ela em terra estranha, pobre, precisando do que comer e ter que sair aleatoriamente nas colheitas das pessoas. Mas as duas mulheres encontraram refrigério onde corações tristes sempre o encontram. Evidentemente, primeiro elas encontraram em Deus, o Senhor, o refrigério, o contentamento, a satisfação em seu coração e pelas pessoas vizinhas e amigáveis daquela época onde ela encontrou refúgio. Analise o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 4. O apóstolo Paulo, encontrando também em momentos de dificuldades esse alívio espiritual. E ele diz aqui o seguinte: é que ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Essas mulheres passavam também por essa mesma experiência do apóstolo. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 7, e o versículo de número 6, o apóstolo São Paulo diz o seguinte: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Você está percebendo aí a importância da presença do Senhor em nossas vidas, em momentos cruciais de nossas vidas? Uma mulher estrangeira à procura de um lugar onde ela possa colher alguns alimentos para si e para sua sogra. É interessante que, por acaso, ela chega no campo de um homem rico. E logo os comentários ali começam a se espalharem por entre os segadores. Ruth, uma mulher bonita, diferente das demais trabalhadoras naquele campo, ela chega por acaso e era o assunto do momento. E a devoção de Ruth à sua sogra, a obediência, parece que aquilo tornou conhecido em Belém de Judá. Como Ruth obedecia à sogra, às suas orientações, e aquilo se espalhou pelas vizinhanças, tanto que essa postura de Ruth foi o assunto ali no momento do almoço, do lanche da tarde, naquela lavoura daquele homem rico. Como a gente percebe aqui no versículo 11, respondeu-lhe Boaz e lhes disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia.
depois que ele conheceu ela, ele ficou maravilhado pelas histórias que se contavam na lavoura. Então Ruth tornou o quê? Um assunto do momento entre as moças, os moços. E Boaz, então, imediatamente providenciou a segurança para esta mulher. Coisas que analisaremos nos conteúdos posteriores. Agora, eu pergunto a você: e por que Ruth tinha que colher espigas em campos alheios? Em um lugar onde ela não tinha qualquer conexão, não era funcionária, não tinha um palmo de terra para colher, mas ela tinha por direito de colher sobras para o seu sustento. A resposta é que o Deus que nós servimos é um Deus de providência. Já nos primórdios dos tempos, o Senhor fez tudo de uma forma muito perfeita. E naquela época não existia previdência social, não existia aposentadoria, não existia Bolsa Família, Vale Gás, etc. Nem mesmo o PT. Mas Deus, já vendo a necessidade do pobre, ele mandou que Moisés escrevesse leis que regulamentassem justamente a situação do povo mais pobre da terra. O ato de respigar foi algo da providência de Deus, pois os pobres, eles deveriam colher as sobras deixadas pelos segadores, justamente porque a lei de Moisés determinava, orientada e ordenada por Deus, como uma espécie de uma previdência social que os ricos donos de propriedades e de grandes colheitas deveriam deixar aquelas sobras que caíam para os pobres passarem por ali e colher e levar para o sustento da família. Em Deuteronômio 24, versículo 19 e 20, quando no teu campo cegares a mese, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Veja como Deus é excelente naquilo que ele faz. E agora nós temos aqui uma mulher que chega por acaso numa lavoura, usufruindo dessa previdência divina, humildemente ela sai catando alguns alimentos. E isso era um assunto tão severo e tão cuidado por Deus, que Deus usa até o profeta Isaías para censurar os israelitas pelo descuido com os pobres.
quando a gente observa aqui na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 17, versículos 5 e 6, como o profeta censura os grandes plantadores pelo descuido com o povo pobre. Quando o segador ajunta a cana do trigo e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas. Como quem colhe espigas, repete o profeta, no vale dos Reafins. Mas ainda ficarão alguns rabiscos. Isaías falando. Como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Eles não estavam tendo cuidado com os pobres, e numa árvore frutífera, 4 ou 5 azeitonas ficavam no lugar bem alto onde o pobre não poderia alcançá-lo, ou no exterior onde não poderiam tomar posse daquele alimento. E Deus usou Isaías para corrigir essa falta grave entre os filhos de Israel. Mas, voltando ao nosso assunto, se nós observarmos aqui o capítulo 2 e o versículo 3, vemos que Ruth chegou por acaso a um campo de Boaz, ou ao campo que pertencia a Boaz, que por sua vez era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. De uma forma indireta, o que nós observamos é Ruth divinamente caminhando em busca da providência de Deus para uma vitória que ela jamais pensaria que Deus estaria preparando para a sua vida. E é isso que o Senhor faz quando percebemos que as lutas, as aflições, as carências são enormes em nossas vidas. O Senhor está preparando uma vitória expressiva que nós não temos nem sequer a percepção da grandeza e da presença de Deus em nossos corações e vida. O capítulo 2, versículo 1 e 2, conforme lemos, por casualidade, diz a palavra, na parte de um campo que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ninguém disse para ela, tem um campo que pertence a um parente de Noemi. Não. Simplesmente, na casualidade, ela terminou chegando ali. E como eu digo, evidentemente, por providência divina. E ela estava tão orientada, ela estava caminhando nos passos de Jeová, que o próprio Boaz reconheceu. No capítulo 2, versículo de número 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Glória ao nome do Deus vivo, do Senhor Deus de Israel. Agora temos, portanto, aqui Ruth, por acaso,
fazendo uso da lei de Moisés, catando alguns grãos que sobravam, as pessoas todas, os funcionários de Boaz, não tiravam os olhos dela, evidentemente até mesmo os rapazes ali, as moças. Vimos no texto que o assunto, na hora do almoço, nas rodas das pessoas debaixo das árvores, se protegendo do sol escaldante, o assunto era Ruth, a estrangeira. E ela era tão comentada naquela roda de trabalhadores que eles ficavam maravilhados pela conduta desta mulher, pela obediência, pela humildade para com a sua sogra. E aqui, então, nós concluímos com Ruth no campo de Boaz, conforme o texto sagrado. A missão de Ruth foi buscar o alimento. Ela saiu e Deus então, e agora é comigo. Porque tem coisas na vida da gente que Deus não faz por nós. Exatamente aquilo que nós podemos fazer. Ruth poderia muito bem, observando a orientação da sua sogra, e foi o que ela fez: sair e ir em direção a algum plantador, a alguma lavoura, usufruir daquilo que Moisés determinou. Mas aonde que Deus entra em ação? Justamente conduzindo esta mulher a um parente de Elimeleque chamado Boaz. O sol em sua cabeça ardia, o calor, o sacrifício de levar a colheita, os grãos, o labor do dia, tudo isso foi um sofrimento na vida dela. Mas ela não imaginava que Jeová estava em seus passos. E logo, então, acontece uma experiência nova na vida de Ruth, que foi exatamente o seu encontro com o fazendeiro rico chamado Boaz. Mas esse encontro nós analisaremos em nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Compartilhe essa palavra, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal, dê um joinha. Fazendo assim, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Fique na paz e até a próxima análise, querendo Deus. Meu muito obrigado, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.